Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Ô, tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. Na aula de hoje, tia Juliana vai precisar dar um zoom maior da tela, então vai ficar só minha voz para que vocês possam visualizar melhor o conteúdo, tá certo? Vamos lá começar a aula de hoje? Vamos lá, meninos e meninas do quarto ano. A aula de hoje é de História e vocês já estão vendo aí na tela que o tema da aula é trabalho e imigração. A gente vai ver que com o fim da escravidão foi necessário mudar a mão de obra e com isso vieram vários trabalhadores, várias pessoas de outros países para trabalhar aqui no Brasil. Então, durante todo o século XIX, diversos países europeus passaram por guerras e transformações políticas que enfraqueceram a economia. Então, como esses países ficaram pobres, né, a economia ficou fraca, então as pessoas naturalmente começaram a procurar outros países, outros locais para morar, procurando uma melhor condição de vida, já que a economia estava fraca. Com a economia fraca, muitas pessoas ficaram sem emprego, tiveram a condição financeira afetada e decidiram buscar em outros países melhores condições de vida. Nesse contexto, muitos trabalhadores vieram para o Brasil com a esperança de conquistar um pedaço de terra. Então, eles vieram para cá para fugir dessa situação que estava no país deles, de economia complicada, de falta de emprego. Então, vieram para o Brasil em busca de uma melhor condição de vida, de melhores empregos e principalmente de conseguir comprar sua terra. Então, aí na lateral, vocês estão vendo imagens dos navios cheios de pessoas embarcando aqui, ó, as pessoas já desembarcando aqui em solo brasileiro para procurar essa melhor condição de vida. Os brasileiros que já moravam aqui, que eram os donos de grandes fazendas, estavam acostumados a lidar com escravos. Lembra que toda a história do Brasil até então, a mão de obra era escrava. Primeiro começou com os primeiros escravos, que foram os índios, depois os segundos escravos, que foram os africanos. Então, os donos de fazendas estavam acostumados a lidar com esse tipo de mão de obra, que era mão de obra que não tinha muito cuidado, que comia qualquer coisa, dormia de qualquer jeito, que não estava preocupado em salário. É diferente de lidar com a mão de obra, olha aí a palavra na tela que a Juliana está arriscando, assalariada. O que é a mão de obra assalariada? Aquelas pessoas que recebem remuneração para aquele trabalho que vão desenvolver. Então, as condições de vida dos primeiros imigrantes, aqueles que chegaram, era praticamente igual à condição de vida dos escravos, que como os donos de fazenda não estavam habituados a isso, então a condição de vida era praticamente igual. Então, o que é que aconteceu? Devido a esse costume dos donos de fazenda estarem acostumados com escravo, então as pessoas eram submetidas a muitas horas de trabalho, tinham que produzir muito e não podiam sair da fazenda depois que pagasse uma dívida que era contraída pelos patrões. Ou seja, tudo que eles consumiam era feito uma dívida. Se comia, se bebia água, as comidas, as vestes, tudo isso contava-se uma dívida. E as pessoas ficavam devendo a seu patrão. E só podia sair daquela fazenda para ir para outra fazenda para voltar para o seu país quando você pagasse essa dívida. Então, vocês estão vendo aí na lateral, ó, muitos imigrantes, imagens de navios, ó, chegando, com pessoas chegando aqui, já pessoas morando aqui. Então, com o passar dos anos, foi que alguns poucos imigrantes conseguiram conquistar um pedaço de terra e se mudaram para outras cidades. Mas isso demorou um pouco. Então, aí a gente vai ver agora, começar a ver as migrações mais antigas. Não é possível datar quando foi que iniciou esse processo de migração. Lembrando que a gente já viu esse assunto de geografia, que migração é quando eu saio do local onde eu moro para ir para outro local. Se eu moro em Pernambuco e vou morar em Brasília, então eu estou migrando de Pernambuco para Brasília. Então, o que se sabe é que os primeiros grupos de humanos lá atrás na civilização, na época lá atrás dos dinossauros, eram nômades. O que eram nômades? A tia Juliana circulando aqui esse nome grave, esse nome. O que eram nômades? São pessoas que não ficam fixos em um lugar só, elas vão se mudando de lugar para lugar. Então, desde o início da civilização, que acontece migração, que as pessoas vão se mudando de um lugar para o outro. Então, há mais de 10 mil anos,
que os homens andavam grandes distâncias em busca de alimentos, água e abrigo. Então eles iam se mudando de lugar em lugar, procurando o melhor lugar onde tivesse água, onde tivesse abrigo, onde tivesse alimentos. Então, naquela época, que é a época do começo da civilização, lá atrás, o planeta era muito frio e onde existem mares e oceanos, haviam grandes geleiras que possibilitavam o deslocamento por caminhagem. Como não fazia esse calor, esse sol, o planeta era frio, possibilitava que o homem caminhasse durante várias horas de tanto cansaço. Então, até hoje a gente não sabe ao certo quando e como a região do Brasil foi ocupada. Apenas que as pessoas migravam e chegaram até aqui, vinda das terras conhecidas como a gente conhece hoje como África, Austrália e Ásia. Não sabe como foi que as primeiras pessoas chegaram aqui no Brasil. O que se sabe é que os primeiros habitantes chegaram vindos da África, da Austrália e da Ásia. Gente, a aula de hoje é bem curta. Lê os apontamentos que tem aí no livro didático novamente para entender esse assunto, porque esse assunto de migração, de povos vindo de outro país, é muito importante para você entender o que vai acontecer daqui para frente. No final, você responde a página 415 e 416 do seu livro de história, que é referente a esse assunto que a gente está trabalhando, certo? Qualquer dúvida você liga para... Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo que tia Juliana colocou aí na tela. Mas você sabe que qualquer dúvida você pode ligar para o WhatsApp de tia Juliana, sempre segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 horas da tarde. Tia Juliana já explicou que teve um probleminha no celular dela, no primeiro número que ela disponibilizou. E agora ela está com o outro número, que é esse que está aqui na tela, 986761310. E você pode pedir para papai ou mamãe, ou até você mesmo, ligar, mandar uma mensagem, mandar um áudio, que tia Juliana está disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Beijo e até a próxima aula!